E no vídeo de hoje do canal, começaram aí as discussões sobre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, retornos, desfalques e muito mais, além de valor mínimo para o Pablo Maia e atualizações de Eric. Então, vambora pro vídeo. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. Acho que tem duas explicações aí. Não é só a questão do jogo com o Palmeiras. Eu acho que para jogar com o Bragantino em Bragança, o Bragantino descansar a semana inteira, precisava ser um time 100% fresco. Fresco, mas no sentido mais vitalidade possível. O time do Bragantino era o melhor time, depois da parada, é o time que tinha enfiado 4 no Flamengo, vencido o Corinthians na Arena Corinthians, metido 7 no Taquari, é um dos melhores ataques do campeonato e ficou no 0-0. Então a estratégia do São Paulo deu certo, até porque o São Paulo conseguiu equilibrar muitas vezes o jogo. A não ser no começo do segundo tempo, que o Bragantino foi muito bem, pressão absurda. E aí, aos 15 minutos, o Dorival faz uma tripla alteração que reequilibra o jogo. E aí você começa a tirar algumas coisas, né? O Belém não podia jogar, o cara vai no sacrifício e acaba virando melhor em campo, mesmo tendo que ser substituído por câimbras. O David era um bagre, daqui a pouco fez a jogada do gol do Fluminense, fez a jogada do gol do Palmeiras, começou o jogo e jogou direitinho. Então você vai ganhando, o Michel Araújo voltou. O São Paulo vai... Pato estreou, rapaz, Pato estreou. Foi na parte final do jogo. Veja bem, o Pato entra ao mesmo tempo do Arboleda. O Arboleda entra, não era para entrar porque o Belém sentiu câimbras, não conseguia mais. O Pato, ele entra num momento do jogo em que o jogo tá 0-0 completamente indefinido. Para colocar o Pato num jogo desse era necessário ter a mínima confiança que ele suportaria 15 minutos. E ele suportou, dominou a bola, Então o São Paulo vai ganhando mais opções para esse momento crucial da temporada. Agora, se isso vai ser visível na quinta-feira, depende muito da recuperação, sobretudo do Luciano e do Caleri, né? Porque talvez o São Paulo sinta essa oxigenação, e não é a janela de contratação, é a janela do departamento médico. A janela do São Paulo é a janela do departamento médico. A gente vem falando sobre isso. O Pato é a contratação única, que aliás veio do departamento médico, depois de se recuperar meses, treinando normalmente, Wellington, Erisson, Moreira, Thales, você passa a ter, se passar pelo Palmeiras, condição de lidar com frente tripla, né? E acho que o São Paulo vai tendo essa perspectiva. Para quinta-feira, vai depender muito dos seus principais jogadores, né? O que eu acho que o Dorival tentou fazer em Bragança era não arriscar outros principais jogadores, porque ele já tem 3 dúvidas, né? E ele tinha ali a possibilidade de jogar, por exemplo, com o Pablo, com o Neves, com o Caio, e ele preferiu resguardar esses titulares, o Arboleda, o Rafinha, para quinta-feira. Eu não acho que seja uma coisa que possa ser reaplicada em outros jogos. Tantos reservas, o goleiro reserva. Para mim era uma situação específica, para essa semana. Deu a entender isso. Independentemente do Campeonato Brasileiro, tendo o Botafogo ganhado ou não, mas a gente vai ver contra o Inter e a sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro como vai ser. E nesse aspecto, o São Paulo, considerando que jogou com o time reserva no fim de semana, também o resultado foi excelente. Tá pensando... E como? Tá pensando que a semana acaba. Com uma diferença que o São Paulo não tem o brasileiro, né? Tem uma grande diferença nesse aspecto, como assim falou. O Palmeiras, por tudo que foi feito, desde o jogo do Atlético Paranaense, Castanheira, Abel, etc. De fato, ele concentra muito... Do Castanheira, não. Não, o João Martins. Castanheira é o outro. Desculpa. Castanheira tá comportado. João Martins. O carequinha, o Castanheira. Porque o Castanheira pode ser alguma opção. O Palmeiras, de fato, acho que a frase do Mancini é emblemática, porque talvez o São Paulo não acaba na quinta-feira. É curioso chegar a uma situação em que a responsabilidade do São Paulo é menor, e ela está sendo tratada dessa forma. Porque o estilo do comando do São Paulo é esse, o estilo do comando do Dorival. Não estou falando institucional. Institucional, o estilo do São Paulo é aquela coisa, compõe, vai lá, tal. O Dorival tem diluído isso, ao mesmo tempo dando confiança. Confiança. Agora, se o São Paulo for eliminado pro Palmeiras na quinta-feira, não vai acabar o mundo. O Palmeiras talvez acabe. O Palmeiras está jogando uma tensão nas últimas semanas nele mesmo muito grande.
Então esse aspecto emocional do jogo, ele nunca pode ser descartado. É o que o Massini falou. O jogo do Morumbi, primeiro jogo em casa, a adversidade colocada, a torcida do São Paulo teve a euforia da escalação do Calleri no início e volta para o intervalo com 3 substituições, sai todo mundo. Ali você tem que ir lá torcer a faca e acabar. Mas não acabou. E agora muda. Aí começou tudo o que aconteceu. O São Paulo vai leve. Não quer dizer desconcentrado. Porque se for desconcentrado, perde o jogo no início, aí acabou. Como fez várias vezes o Palmeiras em duelos com o São Paulo no Allianz Parque. A estratégia do Palmeiras sempre para jogar com o São Paulo e com os principais adversários no Allianz Parque é a pressão inicial para fazer o gol logo no início. O São Paulo ele tenta protelar os jogos. E conseguiu fazer isso recentemente algumas vezes. Tinha perdido um pouco isso naquela série de derrotas do Dorival. Ou série, né, até algumas vitórias, aquela do Atlético Paranaense, tomar gol antes de 10 minutos. O confronto com o Palmeiras no Morumbi. 10 minutos, a pane lá do... Perceba o que aconteceu do jogo do Morumbi pra cá, com o São Paulo e com o Palmeiras. Né? O jogo do Morumbi, pênalti 2 minutos, revertido, 10 minutos, 1-0 Palmeiras. O São Paulo já... Aquilo lá é o que o Dorival abomina, é descontrole do jogo emocional e tal. E que ainda foi, digamos, a cerejinha, o arboleda, ainda quando o São Paulo tinha, enfim, conseguido retomar a confiança no jogo, teve um erro individual, acabou o jogo. Esse tipo de erro mata um confronto eliminatório. Agora, eu acho que o São Paulo vai num lugar onde é muito difícil jogar, mais consistente fisicamente, mentalmente, e vai depender muito da resistência dele no começo da partida, que o Palmeiras vai fazer o que sempre faz, tentar o gol no inío. A chance do São Paulo, gol no início, é protelar o jogo, é protelar o 0-0, é protelar o 0-0 e passar atenção para o Palmeiras, para a obrigação do Palmeiras reverter o placar. Nas outras vezes o Palmeiras conseguiu, muitas vezes, definir essa história antes mesmo do intervalo, né? E mesmo o jogo do ano passado da Copa do Brasil, foi assim que aconteceu, o Palmeiras conseguiu. O jogo da passada da Copa do Brasil era isso, era 1-0 e o Palmeiras precisava reverter. O Palmeiras abriu 2, teve o pênalti para fazer o terceiro e não matou. Né? E no estadual foi o contrário, com 15 minutos de jogo já estava resolvido lá. Isso. Agora, as últimas vezes que o São Paulo foi ao Allianz, o São Paulo tentou, nunca foi com o Dorival, com o Rogério, protelar o 0-0. Foi assim no Brasileiro do ano passado, foi assim no Paulista desse ano, né? Então, é um jogo bem interessante e acho que os dois estão muito focados nesse jogo. A opção do São Paulo pelo time reserva em Bragança é óbvia, mas acho que a questão da temporada do São Paulo não se encerra nesse jogo. Porque eu acho que o Palmeiras tem uma situação, se ele for, o Massini falou, é possível é do jogo. Se o Palmeiras acaba a semana a 12 do líder e eliminado da Copa do Brasil, ele tem a Libertadores na prática pela frente. E jogar só com a Libertadores não é simples, né, cara? O Igor Brunelli aqui, Arnaldo, fala o seguinte: o Dorival está se mostrando muito maduro e atento aos detalhes. Nos acréscimos finais, uma falta que o Pato sofreu, os 2 zagueiros estavam indo, ele pediu para um ficar. Isso, eu vi isso aí. O volante Mendes também. Detalhes. Dorival está maduro nos detalhes. Não, ele está maduro, ele é maduro, né? E acho que ele está aí há bastante tempo. Ele é técnico há bastante tempo, né? Um dos técnicos mais experientes do futebol brasileiro. E ele está numa fase, a melhor fase da carreira. Então, assim, ele, quando teve aquela escolha do Dorival, o Dorival está no melhor momento que o São Paulo, a brincadeira é verdade, né? E acho que ele cede ao São Paulo essa tranquilidade, né? Então, o São Paulo tem, aliás, não é só isso, né? Eu acho que os detalhes também são de escolhas, resultados, recuperação de jogadores, tem vários méritos nesse período do trabalho do Dorival. E o que eu digo assim em relação à quinta é que quando você pega 2 momentos, a Copa do Brasil, muitas vezes pelo caminho, pode ser até mais difícil que a Libertadores, dependendo dos confrontos que você tem, né? Sei lá, o Palmeiras pode pegar, sei lá, o São Paulo, o Corinthians e o Flamengo numa final, né? De repente a Libertadores, o ano passado mesmo, guardando as proporções, teve muita gente do Flamengo que achou a final da Copa do Brasil mais difícil que a final da Libertadores. O caminho da Libertadores, porque teve o Vélez e o duelo único com o Atlético, né? O Flamengo jogou com o São Paulo e com o Corinthians, semifinal e final. E tinha jogado com o Atlético Mineiro, né? Revertido para o Atlético. Copa do Brasil é casca. O São Paulo, que nunca venceu esse torneio, não entrou exatamente com a ambição de ganhar a Copa do Brasil. Claro, se for... E aí, o São Paulo não entrou nessa temporada exatamente com a ambição de ganhar um desses 3 títulos, porque não se via capaz, né? Nem a Sul-Americana pode ser, como foi o ano passado, dependendo do caminho e tal. Então, acho que a ambição do Dorival é estender ao máximo
como fez o Ceni, a participação na Copa do Brasil, tentaram a classificação para a Libertadores. No início era 45 pontos quando ele chegou, já tem mais ou menos metade conquistado, não é mais a paura do São Paulo. E aí vem na Sul-Americana assim, tanto que o Dorival tem falado da Sul-Americana sempre. E a torcida do São Paulo tem ido em jogos que nem valem na Sul-Americana, propriamente dito, com 40 mil. Então, o torcedor de São Paulo está consciente do momento que ele vive. Então, acho que ele não tem uma expectativa exagerada para quinta-feira. E acho que o que dá talvez um certo conforto é que o time se mostra mais confiável nesse momento do que há poucos meses, né? Tem perdido pouco, voltou a sofrer poucos gols e tudo mais. Você sabe, nesse fim de semana que passou, a gente teve sim a primeira vez em que a comissão técnica priorizou uma competição. No caso, a Copa do Brasil. E aí existem algumas explicações, né? O jogo de quinta-feira vale a chance do São Paulo, neste momento, ter o caminho mais curto para a Copa Libertadores do ano que vem. Se o São Paulo passar pelo Palmeiras, o time estará a 2 fases de ser o campeão da Copa do Brasil e garantir vaga na Libertadores. Fora o título inédito para o clube, que é a única conquista dos grandes torneios do Brasil que o São Paulo não tem. Segundo aspecto muito importante, até agora o São Paulo já faturou quase 10 milhões de reais em premiação. Se passar para a semifinal, ele dobra. São mais 9 milhões que entram na conta do São Paulo. Então, isso é muito bem recebido por aqui. E, claro, tem um aspecto de tradição, de rivalidade, de história. Eliminar o rival Palmeiras, o vizinho Palmeiras e CT, é sempre muito bom para o torcedor do São Paulo. Então, são aspectos que levaram o Dorival a poupar todo mundo ontem. Todo mundo mesmo. Até o Rafael, que tinha jogado todas, ficou no banco. Então ele não teve ontem. Rafael, Rapinha, Caio Paulista, também não teve Pablo Maia, Gabi Neves. O Arboleda só entrou por uma situação de lesão do Belém já no finalzinho. O Nessor entrou no intervalo, pode jogar no meio de semana, além dos machucados. Ele recebeu hoje, Glaucio, algumas boas notícias. Dos 3 machucados, o único que não foi a campo é o Alan Franco, que continua se recuperando de dores na perna direita, fez apenas refis. Caleri e Luciano fizeram uma parte da atividade no refis e outra no gramado com os demais jogadores, aqueles que jogaram menos de 45 minutos ou não atuaram ontem. Então existe um otimismo muito grande para que esses 2, principalmente, estejam em campo na próxima quinta-feira. É a força máxima do São Paulo, os 2 principais artilheiros do atual elenco. Tudo caminha para que sejam aproveitados. Se o Alan Franco não se recuperar, o Diego Costa, que fez uma ótima partida ontem em Bragança, junto com o Belém, deve ser o seu companheiro, ou o companheiro do Arboleda, já que o Beraldo ainda está se recuperando de uma lesão no tornozelo, não tem condições para quinta-feira. O importante, Glaucio, é que o São Paulo conseguiu, mesmo com um time alternativo, trazer um ponto, se manteve ali em 8º lugar, está próximo do G6, não perdeu os pontos, parou um Bragantino que vinha de 5 vitórias seguidas, 14 gols marcados, e chegou a 4 jogos sem levar gols. Fluminense, Tigre, Palmeiras e agora Bragantino. Então, no final das contas, tira daqui, coloca dali, o Dorival saiu bem satisfeito, a torcida também. Só que o torcedor... O próprio Carlos Belmonte, né, que é o diretor de futebol do São Paulo, disse que fez uma reunião com o presidente Júlio Casares e prometeu, né, ao Dorival Júnior de que não iria vender jogadores importantes nessa janela, como, por exemplo, Pablo Maia. Tentaria segurar o jogador, apesar da dificuldade financeira muito grande do São Paulo e a necessidade de uma venda de pelo menos um jogador nesta janela, mas não o Pablo Maia. Claro, né, o próprio Carlos Belmonte tem dito que se vier uma proposta assim irrecusável, o São Paulo teria que abrir negociações. Mas quanto é essa grana considerada ali uma proposta muito boa e irrecusável para abrir conversas? Pelo que eu pude apurar, 20 milhões de euros. Seria esse o valor aí, quem dera, mínimo para uma abertura de conversas nesta janela de transferências. Claro que se aparecer uma proposta desse jeito, São Paulo vai ter que conversar e aí não vai ter jeito, né? Mas assim, enquanto de repente chegar uma proposta de 10, 12, 8, o São Paulo não vai querer nem ouvir, vai preferir ficar com o jogador performando num ano importante que o São Paulo vislumbra ali campeonatos. Copa do Brasil essa semana, tem o jogo da volta, tem a Sul-Americana toda ainda, a outra fase, né, que é a fase de oitavas de final, e sem contar o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo olha ali uma vaguinha na Libertadores, já que pegar o Botafogo tá muito difícil para qualquer time nesse Campeonato Brasileiro, né? Então o São Paulo tá querendo organizar as finanças, pagando as contas, os salários atrasados, e claro, na expectativa dessa janela até de venda de outros jogadores e não Pablo Maia, por exemplo, Beraldo, a chance é muito pequena de sair os jogadores mais importantes. 20 milhões de euros começa a conversar o São Paulo, se vier essa proposta, e até o presente momento não há nada de Fulham
ou pelo menos agora nessa semana, para o São Paulo em relação ao Pablo Maia, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que não vai confirmar de forma oficial, nem pode, mas já tem um acordo fechado para a contratação do Eric. Atacante de lado de campo que pertence ao Ceará, é o principal destaque do vovô. O Eric tem contrato com o Ceará até 31 de dezembro e já poderia assinar um pré-contrato desde o dia 1º de julho. Esse pré-contrato não foi assinado, mas está encaminhado e deve ser feita a assinatura ainda nessa semana. O negócio foi fechado com R$300 mil por mês de salários, além de luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. O Eric vai ter direito a esse prêmio por estar deixando o Ceará de graça e chegando ao São Paulo. Não consegui confirmar o valor da luva, mas foi a luva que tornou o negócio extremamente atraente. Eric, que ganha R$140 mil por mês no Ceará, teve algumas propostas para renovar o contrato com o vovô, mas disse não. A ideia do Eric é mudar para São Paulo, para defender o tricolor e tentar mudar de patamar financeiro. São Paulo não vai confirmar, mas enquanto isso vai tentar convencer o Ceará a liberar o atleta ainda nessa janela de transferências. A estratégia tricolor é a seguinte: procura-se o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e fala: João, já temos um pré-contrato com o atleta, ele será nosso a partir de janeiro do ano que vem. Então você tem duas opções: ou perde o atleta de graça em janeiro, ou libera pra gente agora e a gente dá alguma compensação financeira. O sonho de consumo do presidente do São Paulo, Júlio Casares, é incluir jogadores numa troca. Ó, eu libero 2 ou 3 jogadores por empréstimo, você reforça seu time na Série B e libera o Eric de forma antecipada. Já ouvi do presidente do Ceará, o João Paulo Silva, com quem conversei antes de gravar esse vídeo, que empréstimo de atletas não será aceito, nem inclusão de jogadores. O Ceará quer dinheiro. E a frase que o presidente do vovô disse é a seguinte, abre aspas: o preço do acesso é alto. Fecha aspas. O que ele quer dizer? Que liberar o Eric hoje seria meio que abrir mão do acesso. Então precisaria haver uma compensação financeira extremamente interessante. A leitura que eu faço disso é de que o Eric será jogador do São Paulo, mas só a partir de 2024. E você está falando primeiro do valor estipulado pelo Pablo Maia. Cara, você vai 20 milhões de euros pelo Pablo Maia para vender, meu. Não tem como segurar. É muita grana. Mas hoje, talvez ele seja aí o principal, se não um dos 3 principais jogadores. 20 milhões de euros é muita grana por um volante. Acho muito difícil São Paulo conseguir esse valor, mas foi considerado aí o melhor volante sub-20 do mundo, tem feito uma boa temporada e é uma posição que muitos times precisam, então por que não, né? Vamos aguardar aí o desenvolvimento da janela, mas até o momento o que a gente tinha escutado falar de Fulham e tudo mais era algo na faixa de 8 a 10 milhões, então nem metade ou menos que a metade, então acho bem difícil. Agora, é que foi dito também, São Paulo avança na Copa do Brasil, a nível de semifinais já são 9 milhões de reais, se chegar à final é mais X, se você é campeão é mais Y, aí você acaba diminuindo essa necessidade de venda de jogadores. Ainda assim, eu acho que um deve ser vendido, porque o São Paulo tem que bater uma cota ali de 140 milhões de reais, é muita grana. Você teria que ganhar tudo e todos, e mesmo assim eu não sei se você conseguiria obter um valor desse com tantos torneios, porque a Sul-Americana também não paga tanto quanto a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o torneio que paga melhor. Agora, para isso você tem que vencer ele e passar pelos adversários, entre eles o Palmeiras, que é o adversário de quinta-feira, né? E aí fica a discussão, né? Porque o Palmeiras vem num momento instável aí, depois da parada. Empatou com o Flamengo. Tudo bem que teve um gol a favor aí, que o VAR milimétrico anulou, mas teve um pênalti absurdo que não foi dado pro Flamengo. É uma agremiação que tem pressionado muito a arbitragem, então vamos ficar de olho aí para o jogo de quinta-feira, que deveria ser apitado pelo Daronco, que é totalmente o oposto do Klaus, né? Porque o Daronco para a cada segundo e o Klaus assim deixa o pau estancar. Mas de resto, um baita resultado em Bragança Paulista, já disse isso em vídeos anteriores. Boas notícias já começam a aparecer, o Luciano e Carelli já começaram a treinar. A única dúvida agora fica com relação ao Alan Franco, que por incrível que pareça, eu vou falar, faz falta, viu? Porque o Diego Costa ainda se mostra meio que abaixo do que a gente já viu. É muito erro de saída de bola, e parece estar um pouco atrás ainda de Arboleda, Alan Franco e até do próprio Beraldo, que agora está machucado, né? Falando mais em São Paulo deve vir com aquela equipe que a gente já conhece. A dúvida fica com relação ao meio campo, né? Vai Nestor, vai Maraújo, vai com Mendes, Neves e Pablo Maia. A dúvida vai ser com relação à formação desse meio campo. Tendo o Luciano Carelli, pelo jeito, deve ser a dupla que começa com o Dorival, né? Defesa a gente já conhece de cor salteado, né? A Arboleda, Rafinha e Caio Paulista. E fica a dúvida ali naquele zagueiro, né? Vai ser Alan Franco, vai ser Diego Costa, o Rafael vai voltar no gol.
Então, assim, o São Paulo aí com foco total. Concordo plenamente com o Arnaldo, no sentido que a derrota vai pesar muito mais o Palmeiras do que o São Paulo, até porque o Palmeiras é o favorito, o Palmeiras é o clube a ser batido e agora passa por um período instável. O São Paulo já bateu o Palmeiras anteriormente em jogo pela Copa do Brasil. O São Paulo continua ainda vivo na Sul-Americana, está em uma boa posição do brasileiro. Então, assim, é claro que a gente quer a vitória, a gente quer permanecer no Copa do Brasil, a gente quer avançar, mas tem que ser realista também que o Palmeiras é o favorito por jogar em casa, por ter uma equipe superior. Mas, assim, futebol é dentro das 4 linhas e 90 minutos pode mudar tudo. O São Paulo ele tem que fazer o que tem feito recentemente. Não tomar gol no começo e tentar manter a bola, cadenciar o jogo e ir levando e deixar a equipe palmeirense nervosa. É isso. E, se possível, marcar um golzinho na frente. Que aí o cenário muda favoravelmente. Um gol foi o que deu para fazer, mas é muito pouco no jogo contra o Palmeiras do Allianz, né? O São Paulo Allianz não combina, apesar que nos últimos jogos o São Paulo tem conseguido aí bons empates. O empate, se ele conseguir, resolve aí a classificação do São Paulo para a semifinal na Copa do Brasil. E por fim, só para fechar, falar do Eric, é o reforço que o São Paulo pode no momento, o famoso 0800. O São Paulo não tem bala na agulha para pagar com antecedência a vinda do jogador. Tentaria colocar jogadores do Ceará, não quer, tem que respeitar. É jogador que só virá pelo jeito a partir de 2024. Simples assim. Então não esperemos muita coisa aí do São Paulo no mercado da bola com relação a contratações, a não ser que seja uma situação fantástica, praticamente 0800, uma oportunidade de mercado que o jogador quer vir para o São Paulo, simples assim. De resto, o São Paulo não tem como competir. Só ver o Flamengo atrás de Claudinho, trazendo o Alan, trazendo o Luiz Araújo e outros clubes aí se movimentando. O próprio Atlético Paranaense mesmo está levando o Vidal. São Paulo não tem bala na agulha para pagar salários para jogadores de nome, né? Já basta o que aconteceu com o Daniel Alves, entre outros, no passado. E que continua pagando até hoje, né? Que é uma hora absurda. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra. Esse vai ser, se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.